É isso, enquanto o pessoal briga em Brasília, aqui no Paraná as pessoas ficam sem saber o que fazer. 7h22. Repita. 7h22, vamos falar de outra casa legislativa, agora aqui da capital paranaense, porque o vereador Renato Freitas, que é alvo de um processo de cassação, critica o resultado da sindicância sobre o e-mail racista. A manifestação do parlamentar aconteceu durante a sessão plenária de ontem. Para Renato Freitas, a sindicância realizada pela Corregedoria da Câmara de Curitiba foi insuficiente. A apuração foi instaurada depois do petista ter recebido e-mails racistas atribuídos à conta institucional de Sidney Toaldo do Patriota, relator do processo de cassação do parlamentar petista. O procedimento concluiu que o e-mail foi forjado a partir de um domínio na República Tcheca, na Europa Central, e que não partiu de um computador na Casa Legislativa. Para Renato Freitas, entretanto, esse relatório final é insuficiente. Ainda que se tenha identificado que esse website que saiu foi da Europa, era preciso uma busca reversa, que é um procedimento mínimo de investigação séria. É necessário também citar o grave fato de que a corregedoria dessa casa não acessou o computador do vereador Sidney Toaldo para conferir informações básicas de envio ou de recebimento. Não foi feito, vereador, perícia no computador do senhor. E nós gostaríamos de saber o porquê no nosso computador foi feito perícia, mas no computador do vereador Sidney Toaldo não foi feito essa perícia. Infelizmente, o relatório final da Corregedoria é completamente alheio a mecanismos e ferramentas comuns no mundo cibernético de investigação e, portanto, se mostra totalmente insuficiente. Ao final da sessão, a corregedora da Câmara, a vereadora Amália Tortato do Novo, rebateu essas críticas sobre a sindicância. O panorama que tínhamos então era: um vereador realmente recebeu o e-mail, que foi o vereador Renato, enquanto, por outro lado, o outro vereador implicado no processo certamente não havia disparado o e-mail por sua conta institucional, como se tentou forjar, e o fato foi comprovado pelo SERPRO. Portanto, não havia qualquer necessidade de acessar a conta de e-mail que, com certeza, não originou a mensagem. A sindicância correu dentro do período necessário para resolver os dois pontos que se propôs. Com as diligências satisfeitas, encerrei a sindicância, que foi feita de forma técnica e imparcial, e com sucesso em seus objetivos regimentais. De qualquer forma, o relatório final encontra-se publicamente disponível para análise de todos e foi assim finalizada a primeira sindicância instaurada de ofício na história da Câmara Municipal de Curitiba. O vereador Renato Freitas é alvo de um processo de cassação por ter participação em uma manifestação que terminou ali com a invasão da Igreja do Rosário no Centro Histórico de Curitiba em fevereiro. A análise do caso dele pelo plenário, entretanto, está suspensa pelo Tribunal de Justiça. O resultado da sindicância era uma exigência da Corte para que a sessão de julgamento pudesse ser retomada pela Casa Legislativa. Agora os vereadores aguardam uma nova decisão da Justiça para poder agendar a votação. Tá, e portanto, é claro que o vereador tem o direito de questionar o que ele quiser, o Renato Freitas, até porque para ele, quanto mais tempo demorar, melhor. Sabe por que é melhor? Porque se arrasta mais um pouquinho, Bia, essa sindicância, já tem o recesso legislativo, um mês que a Câmara para, que mais um mês sem votar a cassação dele. E quando voltar lá já próximo às eleições, Paulo, já tem toda uma lógica eleitoral funcionando na Câmara. Vários vereadores ali são pré-candidatos a deputados estaduais, deputados federais, O clima da casa muda. Então o PT vai arrastar com a barriga até quando puder. Para ele é vantagem isso. E o que eu quero chamar a atenção aqui é a diferença de tempos do judiciário para um vereador do PT e para um vereador do PP, do caso que se coloca como conservador. Ah, Marco, mas são casos diferentes. Tá bom, então vamos colocar a diferença de casos para um parlamentar petista e para um parlamentar do União Brasil, como o caso Francisquini. Olha como o circuito em Brasília gira rápido no caso Francisquini. Olha como o circuito girou rápido pro Éder Borges aqui. E pro Renato Freitas do PT, que invadiu uma igreja, que não é publicação de internet não, que não é meme, que não é live feita a 10 minutos de fechar as urnas,
que é um crime pelo Código Penal. Ele invadiu um templo religioso. Ele cometeu um crime. Para um caso desse, Paulo, o judiciário é lento, quase parando. A sindicância terminou. Não era o que o TJ pediu? Quero ver concluída a sindicância. A sindicância terminou. Aí, em vez da juíza responsável pelo caso prontamente, então tá bom, então a sindicância terminou, foi isso que aconteceu, votem a cassação. Não, mandou uma série de perguntas para a Câmara responder. Da Câmara vai levar mais um tempo para responder, daí o TJ vai fazer sei lá o quê. Então, é nítido. Só não vê quem não quer, Paulo. Não dá para negar o profissionalismo do PT, né? O PT é profissional, é por isso que eu sempre digo, não é possível subestimar o Partido dos Trabalhadores. Eles sabem fazer, entenda como você alcançar esta minha frase. Eles sabem como fazer. Aí tá aí, ó. Do nada, um e-mail da República Tcheca, né? Aí uma decisão que tem que esperar a sindicância, agora você tem que colocar a sindicância sobre suspeita, e assim vai ganhando tempo, enquanto que os outros, né, o tempo dos homens impera sobre os outros, né, como o Mark já citou. A máquina petista, ela não foi criada do dia para a noite e ela não se limita a mandatários. A máquina petista não se limita a mandatários. Acho que o ouvinte consegue me compreender. É isso, é um partido muito poderoso, né, Paulo? Acho que é isso que quer dizer também, né? Muita gente acha que não, mas é o partido mais poderoso do país. Eles tiraram um homem condenado da cadeia para disputar as eleições. Eles descondenaram um homem perigoso como Lula. Um homem perigoso como Zé Dirceu, Paulo, e tantos outros. O próprio Zé Dirceu, uma vez numa entrevista aí, falou, olha, chegou a hora da gente retomar o poder, o que é bem diferente de ganhar eleições. O Zé Dirceu falou isso. O Zé Dirceu falou. O exercício de poder não se dá apenas através de mandatos de gente que foi eleita. Não, isso é parte do processo. Isso é parte do processo. Mas se você tem, por exemplo, um judiciário que decide sempre contra medidas daquele que tem um mandato e foi eleito, quem é que tem o poder real aí? É sobre isso que o Zé estava falando. E é esse o poder do PT, que foi construído antes, inclusive, do Lula ganhar as eleições. A boa parte dele antes do Lula ganhar as eleições, depois consolidado nos 13 anos de exercício eleitoral petista. É isso, Paulo. Eu já contei aqui, mas não custa relembrar nesse caso, o Zé Dirceu é um homem tão aficionado pelo poder que ele saiu da cadeia, Paulo. Ele tem uma filha pequena. Ele saiu da cadeia, ele não foi ver a filha, ele não foi ver a esposa. Ele foi para uma reunião do partido discutir como retomar o poder. Aqui em Curitiba aconteceu isso. Foi na reunião de um grande empresário de educação aqui de Curitiba, logo após sair da cadeia, para encontrar os seus pares e discutir as próximas eleições, mais conhecidas como essas que vêm por aí. Então, é isso. É assim que essa turma opera. O cara não foi ver a filha, ele foi discutir como ganhar a próxima eleição, para isso que o Paulo falou. Então, é assim que o relógio passa para os petistas. 7h31. Repita. 7h31. Vamos falar com os ouvintes, Bia. Antes de mais nada, eu já vi ali alguns deles se manifestando na live. Eu vi ali, porque o padre absolveu o Renato Freitas. O padre não absolve ninguém, ele perdoa, né? De acordo com os mandamentos cristãos. Agora, quem absolve é o judiciário, né? E nesse caso específico, como citado o vereador, é a Câmara. Né? Então, uma coisa é a questão espiritual, outra coisa é a lei dos homens. Então quer dizer que todo agora criminoso que se arrepender não vai cumprir sua pena? Não é assim que funciona. Então vamos separar as coisas. O PT vive dizendo que tem que separar o Estado da Igreja. Petistas, vamos separar o Estado da Igreja. Ô Mark. Pode falar, Paulo. É interessante, né? Quando o padre perdoa o petista, aí o petista diz, não, o padre perdoou o vereador do PT. Aí o padre é autoridade. Agora,
Quando o padre é contra o aborto, aí o padre está atuando contra os direitos reprodutivos da mulher. Quando o padre diz que a igreja não tem que fazer casamento gay, aí o padre está atuando contra a liberdade das pessoas. Vocês têm que definir se o padre é autoridade ou não é, petezada. É isso, muitos comentários chegando pelo YouTube, lembrando que vocês podem participar, deixar a opinião de vocês. Você que nos ouve pela FM também pode nos assistir dando uma passadinha pelo canal Jovem Pan, Grupo RIC lá no YouTube, se inscreva e clique no sininho de notificações para sempre ser lembrado quando estivermos ao vivo. Sobre esse assunto do Renato Freitas, o Marcos Gotardo disse que tudo é